A palavra do Senhor está em Jeremias capítulo 1, a vara e a panela. A vara e a panela. Jeremias capítulo 1, de 11 a 14. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Que é que vês, Jeremias? E eu disse: Vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. E veio a mim a palavra do Senhor segunda vez, dizendo: Que é que vês? E eu disse: Vejo uma panela a ferver, cuja face está para o lado do norte. E disse-me o Senhor: Do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Vamos ao significado das visões. Primeira visão, a vara. A vara aparece em 3 momentos importantes na palavra. Primeiro, para confirmar o sacerdócio de Arão, e uma vara que também era uma vara de amendoeira que floresceu, e assim confirmou que aquele sacerdócio provinha do Senhor. Uma segunda ocasião que ela acontece é no Salmo 23, que diz a palavra: A tua vara e teu cajado me consolam, mostrando ali que a vara ela representa um consolo. E num outro momento ela aparece em Provérbios como a correção que se faz a um filho. O filho deve ser corrigido com a vara. Da posse desses 3 significados, começamos a entender que a vara ela tem um sentido de conduzir a vida daquele que crê no Senhor de forma que ele esteja agradável, de acordo com aquilo que Deus quer para a sua vida. Arão ali confirmando o ministério, ou seja, é uma vida confirmada diante da presença do Senhor, agradável, com sinais da parte do Senhor, confirmando para nós que nós estamos dentro do propósito do Senhor. Em Salmo 23, aquela condução, o consolo, nos mostrando que é o Espírito Santo que nos dirige segundo a palavra, para que estejamos sempre dentro da palavra, sempre em conformidade às leis do Senhor. E ali em Provérbios, falando sobre a correção de um filho. Veja que o Senhor fala na palavra: Eu disciplino a todos quantos amo. Então, ou seja, esse sentido da vara aqui fala de um pai, no sentido de corrigir o seu filho, quando ele está para se desviar de um bom caminho. Então ali o pai corrige, é algo que no momento pode doer, ele vai chorar, tal, mas o futuro, o que importa é o resultado, que aquele filho ele alcance o propósito que para ele será bom. Então é uma correção com amor, é algo que demonstra o amor da parte do pai para com o filho. Agora, também há um outro sentido, se nós formos para o significado no hebraico, original hebraico, a amendoeira, e lá quando o Senhor fala assim: eu velo pela minha palavra. Então a vara de amendoeira. Então essas 2 palavras, no hebraico, é feito o jogo das palavras, porque elas são semelhantes, parecidas, muda apenas na pronúncia. No hebraico, a palavra amendoeira se pronuncia shaked, e a palavra velo, que é o mesmo que vigiar, se pronuncia shoked. O Senhor faz aqui um trocadilho, shaked, shoked. O Senhor pergunta: O que vês, Jeremias? E Jeremias responde: Eu vejo uma vara de shaked. E o Senhor diz: Viste bem, porque eu shoked pela minha palavra. Ou seja, eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Então, essa é a primeira visão, mostrando ali
um cuidado do Senhor para com Israel, para que Israel esteja dentro dos propósitos do Senhor. Agora, a segunda visão, a visão de uma panela fervente. Então, essa visão dessa panela fervente já não fala apenas de uma correção simples. É já algo mais grave, porque nenhum pai vai disciplinar ou corrigir seu filho com uma panela de água fervente, ou de qualquer coisa fervente. Mas aqui está falando já de um juízo, resultado de algo que foi concluído depois de todas as oportunidades e não teve jeito, não teve correção. Então, obviamente, ali terá um juízo. É importante a gente entender que dentro desse contexto da palavra do Senhor para Israel, existem alguns marcos. Por exemplo, em Deuteronômio 28, há uma situação interessante, porque o povo se dividiu em dois montes, no Monte Gerizim e no Monte Ebal. E cada monte desse representava uma situação de bênção ou de maldição. A bênção era se o povo cumprisse as palavras do Senhor, se cumprisse tudo aquilo que o Senhor estava orientando. Então, olha o que diz a palavra, e aqueles que estavam no Monte Gerizim repetiam a palavra, determinando aquilo que iria acontecer, caso eles estivessem dentro da orientação do Senhor. Então, a palavra diz o seguinte: vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo, os filhos do ventre serão abençoados, como também as colheitas da terra, os bezerros, os cordeiros. Falava de vitória sobre os inimigos. Então, esse no Monte Gerizim. Agora, no Monte Ebal, aqueles que estavam ali representava a situação se o povo não desse ouvido à palavra do Senhor. O que iria acontecer? Aí eles mesmos repetiam a determinação que havia sobre aqueles que não cumprissem a palavra. Tudo ao contrário, vocês serão amaldiçoados na cidade, serão amaldiçoados no campo, a sua cesta e a sua amassadeira serão amaldiçoados, seus filhos do seu ventre serão amaldiçoados, como também as colheitas da sua terra, os bezerros, os cordeiros, e ao contrário também seriam derrotados, envergonhados. Veja o peso da palavra. Então, não há um terceiro meio, não há outro, não. É uma coisa ou outra. Ou a gente dá ouvido integral à palavra e é abençoado, recebe uma bênção, ou não damos ouvido à palavra e tudo vai mal. Veja só, alguém ouvindo isso pode dizer assim, falar, mas onde está a soberania de Deus? Aliás, é um assunto que é muito abordado hoje, porque traz uma intenção aparentemente boa, há uma intenção da parte do adversário de confundir a mente daquele que lê a palavra. Que ele fala assim, Deus ele determina, tudo já está determinado. É um tema que está se falando muito hoje, para querer colocar na conta de Deus tudo que acontece de errado na vida da pessoa. E o sentido é muito claro, é invalidar o sacrifício de Jesus. Porque diz assim, olha, alguns são escolhidos, outros não são escolhidos. Então, se você não for escolhido, não adianta. Você é escolhido, pode pecar à vontade. Porque se pecar ou não pecar, não vai fazer diferença. E o outro que não é escolhido, se pecar, também não vai fazer diferença, porque não ia ser salvo mesmo. Então veja só o absurdo das coisas que são espalhadas como uma verdade bíblica, que não é. Porque o próprio Senhor, ele diz assim, escolheis, pois, a vida, para que vivais. Olha, se ele falou, escolhei vós, ou seja, a escolha é nossa. Nós que vamos escolher se estaremos na bênção
ou se estaremos na maldição. Existem alguns pré-requisitos que estão claros na palavra. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra. O que vês, Jeremias? Qual é a visão que você está tendo da palavra? O que você está entendendo da palavra? Então aí nós vamos para a igreja hoje. A igreja hoje. Porque lá em Jeremias dizia que na panela, na segunda visão, que olha, vem uma panela fervente do norte. Era um juízo que vinha sobre Israel. Ali um juízo naquele momento, porque há uma segunda etapa em que Israel vai ser restaurado. Mas ali foi um juízo que vinha do norte, que foi a Babilônia que invadiu, destruiu a cidade, levou muitos cativos, ou seja, a cidade foi destruída. Mas agora para a igreja, o que nós estamos entendendo dentro dessa palavra de bênção e maldição? Certamente há um juízo que está para vir sobre o mundo, por não cumprir a palavra. Israel, naquele momento, Jeremias estava nessa situação porque houve uma série de decretos, de leis que não foram cumpridas. Ele não cumpriu. Então, o Senhor está falando assim, olha Jeremias, agora é o momento. Eu velo pela minha palavra para cumprir, ela vai se cumprir. E Israel não cumpriu as ordenanças, não foi fiel, não deu ouvido à palavra do Senhor. Então, vai acontecer um juízo. Jeremias estava numa situação bem difícil, porque ele tinha que falar aquilo que era mal para o seu povo. Isso ninguém quer fazer. E hoje, muitas pessoas estão procurando na palavra coisas que lhes favorecem, só coisas que lhes favorecem. Querem ouvir uma palavra que vai dar ali um tapinha nas costas para dizer assim, olha, aquilo que você está fazendo não é tão mal assim não. Tem um escape, tem uma situação que a palavra te aprova. Então as pessoas estão procurando isso. Mas nós queremos dizer que isso é da parte do maligno, não provém de Deus. Nós precisamos estarmos centrados na verdade da palavra. Então hoje nós vemos uma igreja fraca, sem poder, sem autoridade, e as pessoas simplesmente estão nas igrejas, muitas vezes com temor, que é algo bom, mas sem receber um alimento forte, sem sentir a presença do Senhor verdadeiramente, sem ter uma confirmação da parte de Deus, como aquela vara que floresce, uma confirmação daquele ministério. As flores aqui falando da bênção do Espírito Santo, enfeitando, alegrando a igreja, alegrando a vida do servo do Senhor. Então não sente essa vara florescer, não sente a condução do Espírito Santo, ensinando a palavra, dando sinais, realizando prodígios na vida do servo do Senhor. Então, essa pessoa muitas vezes, na palavra, quando ele lê a palavra, ele é corrigido pelo seu ato. É uma vara, é o Senhor que deixou escrito para a bênção dele, para que ele pudesse voltar para o caminho. Mas ele não está olhando para aqueles que estão fora. E muitas vezes vê o ímpio, vê aquele que não crê no Senhor. Ele cometendo uma série de delitos, de pecados, e ele compara com o olhar material, dizendo, olha, aquela pessoa está prosperando, tudo está indo bem para ela, e se ela está fazendo isso é porque Deus está se agradando. Ora, será que isso é verdade? Mas há uma coisa interessante na palavra, tudo é palavra, e ela diz o seguinte, que aqueles que são servos do Senhor, eles são corrigidos aqui. Então a vara do Senhor corrige, disciplina. E aquela pessoa muitas vezes ela passa situações difíceis na sua vida, lutas, provas, dificuldades. Por
quê? Porque o Senhor quer orientá-la de volta para a palavra. Então, ou seja, o servo do Senhor, ele é corrigido para a salvação. Agora, aquele que não crê em Jesus, ele continua pecando, continua errando, não é corrigido. Mas um dia ele vai ser corrigido, um dia ele vai ser julgado. Agora, esse julgamento vai ser para condenação. Então nós somos corrigidos para ser dignos de alcançar tão grande salvação. Olha que diferença, como a palavra deixa tudo muito claro. Nós estamos lutando por isso. E a pergunta que queremos encerrar esse resumo da mensagem: o que você está enxergando na palavra? O que você está vendo? Qual é o projeto completo da parte do Senhor para as nossas vidas, para a salvação do homem? Como eu devo me portar no meu dia a dia? O que eu estou vendo na sociedade, na política, na religião, na família, na minha própria vida, de tudo que está acontecendo? O que eu estou enxergando segundo a palavra? Como eu devo me portar acerca desses assuntos, acerca das notícias? Qual que é a minha posição? Então o Senhor está perguntando: o que vês, Jeremias? O que vês? Muitas vezes a gente quer olhar, enxergar com a venda que muitas vezes a nossa denominação nos deu, que algum teólogo famoso na história escreveu. Algumas doutrinas que são disciplinas nas escolas de teologia e que se espalham e que fazem com que as pessoas enxerguem segundo o olhar desse homem que já morreu. Mas o Espírito Santo é vivo, a palavra é viva, e o Senhor quer revelar nesse último momento da igreja coisas insondáveis, mistérios profundos, porque cada vez mais difícil é salvar a vida de um homem. E a igreja precisa estar capacitada para salvar ainda muitas vidas que estão se perdendo, enquanto muitos da igreja estão no seu conforto, no conforto da sua visão, preocupados consigo mesmos, querendo ver coisas boas para si. E o Senhor está alertando: se o homem crê ou não crê, essa palavra vai se cumprir de qualquer maneira. E aquilo que está para se cumprir é o arrebatamento da igreja. Aquilo que o Senhor está muitas vezes trazendo preocupações, lutas para os servos fiéis, é a vara que está nos ajudando a voltarmos para a palavra, para uma vida restaurada, para uma vida íntegra na presença do Senhor. Então, coisas erradas já não são mais permitidas para nós, né? Porque o Senhor quer uma igreja restaurada para ser arrebatada, né? Por outro lado, aqueles que rejeitarem essa correção terão a panela, que é o arrebatamento. Os fiéis serão arrebatados. Os infiéis que estão no Monte Ebal, esses sofrerão o juízo da grande tribulação. Então, isso é muito importante. As pessoas estão saindo das igrejas, voltando para suas vidas comuns, como a vida das pessoas que não creem no Senhor. Mas a palavra do Senhor é o seguinte: volte para a comunhão da igreja, volte para a comunhão do Espírito Santo, volte para a palavra. Busque o Senhor na palavra, onde você estiver. Mova o seu irmão, o ministério ao qual você faz parte. Inflame ele a buscar a palavra, porque é a palavra que vai nos salvar. Jesus que é a palavra. Jesus é a palavra e é Ele que vai nos salvar. Uma igreja formosa, uma igreja restaurada. Jeremias, no começo do capítulo ali, vocês vão ver que ele disse assim: olha, mas eu sou uma criança. Criança, nós podemos até usar esse termo criança para uma pessoa que é incapaz. Mas Deus falou para Jeremias: Jeremias, não digas que és uma criança.
Nunca digas que é uma criança, nunca digas que eu sou incapaz, porque o Senhor, Ele preparou desde a eternidade uma palavra poderosa, preparou o Espírito Santo, nos deu o Espírito Santo, nos capacitou para vencermos o mundo, para sermos abençoados. Ele tem nos dado todos os recursos. É hora de nós assumirmos a posição da igreja restaurada, da igreja que vai ser arrebatada. O que vês, o que enxergas na palavra? Porque o Senhor está vigiando para que tudo se cumpra conforme está determinado na sua palavra. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus.